Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom, amém, queridos? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, amém? Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor lá no livro de Daniel. Abre a sua Bíblia lá no livro de Daniel. Eu estou com a versão revista, Almeida Revista e Atualizada. Almeida Revista e Atualizada. Glória a Deus por isso. A palavra de Deus diz, muito alto, baixa para mim aqui. A palavra de Deus diz lá em Daniel, capítulo 6, nós vamos estar lendo do versículo 1 em diante, que diz assim: e pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu, diga, distinguiu, destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o povo. Aleluia. Pai de amor, é a tua palavra. A tua palavra, Senhor, ela é a verdade, e nós nos prostramos diante da tua verdade nesta noite, para te agradecer por este privilégio que o Senhor está nos dando, de estarmos aqui, meu Pai, para ouvir a tua palavra, para sermos ensinados, para sermos, meu Pai, moldados segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Sabemos que este culto faz parte de um processo de restauração na nossa vida, para nos transformar em verdadeiros, meu Pai, moradas de Deus, verdadeira habitação do Espírito Santo. Então que o Senhor possa falar ao nosso coração nesta noite, que o Senhor possa tirar toda a preocupação com as coisas que ficaram lá fora, preocupação com o carro, Pai, preocupação com os filhos, com a casa, seja lá com o que for, e colocar no nosso coração agora, compenetrado na sala do trono, Pai, da onde vem o nosso socorro. Nós sabemos que o nosso socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Portanto, fala conosco mesmo, Senhor, que o Senhor possa encontrar esse coração preparado, alqueirado, para receber a semente da tua palavra, e nós possamos sair daqui muito melhores do que nós entramos. E todo o povo de Deus diga graças a Deus, graças a Deus, aleluia. Queridos, o rei Dario, após a morte de Belsazar, do pai dele, ele se apoderou do reino, e o rei Dario começou a reinar com 62 anos de idade, não foi novinho não, já começou a reinar com uma certa idade. Ele já era um homem experiente, ele já era uma pessoa experiente. Ele sabia que governar precisava formar uma equipe. Ninguém governa sozinho. Diga para essa pessoa que está do seu lado: ninguém governa sozinho. Ninguém governa sozinho. Nós precisamos montar uma equipe. Nós precisamos ter uma equipe do nosso lado. Ninguém governa sozinho. Então ele decidiu estabelecer governadores, presidentes sobre as províncias do seu reino, para que os governadores e esses presidentes dessem conta ao rei sobre tudo que estivesse ocorrendo no seu reino, e juntamente com essas pessoas, o rei pudesse tomar as decisões, para que o rei não sofresse dano. É isso que nós lemos nesses versículos aí. Foram estabelecidos esses presidentes, do qual Daniel era um deles. Mas no versículo 3 aqui que nós lemos aqui, diz que ele se distinguiu. O que é distinguir? Segundo o dicionário, segundo o Aurélio, dicionário, distinguir significa se tornar diferente, ser diferente, tornar-se notável. Diga, tornar-se notável. Notável. E por que será que Daniel fazia a diferença? Por que ele se tornou uma pessoa notável lá no reino? Porque ele tocava muito bem bateria, tocava muito bem contrabaixo? Não. Será porque ele era uma pessoa, um bom contador de piadas? Também não. Ou porque ele tinha grana, carros importados, então por isso o rei colocou ele lá para ser uma pessoa excelente no reino? Também não. Tem pessoas, queridos,
que para ser notados, para essas pessoas serem notadas, estar na mídia, dão até a alma para o diabo. Nós já vimos com muitos casos acontecendo isso aí, a pessoa dá até a alma para o diabo. Por isso muitos artistas, queridos, quando perdem a fama, quando eles caem no anonimato, quando eles deixam de estar por cima, eles se envolvem com drogas, se envolvem com alcoolismo. Mas Daniel, queridos, não precisou vender a alma dele para o diabo, não precisou se envolver com nada ilícito. A Bíblia diz que ele se distinguiu porque nele havia um espírito excelente. Diga, um espírito excelente. Esse é o Espírito Santo que lá em Atos Jesus diz para os seus discípulos. Jesus disse aos seus discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amém? Então a pessoa recebe poder quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Aqui não tem super crentes, não existem super crentes. Nós todos recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo, mas nós estamos numa luta. Estamos numa luta contra o reino das trevas. Amém? Nós estamos nessa luta, todos nós estamos nessa luta. Se você é uma pessoa verdadeiramente convertida, então você tem o Espírito Santo. Você é morada do Espírito Santo. Você recebeu poder na sua vida. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você recebeu poder, autoridade na sua vida. Você não é qualquer coisa não. E se você deixar ser guiado pelo Espírito Santo, você vai se destacar na sua profissão, na onde você trabalha, na sua vida profissional, lá na escola que você estuda. Você vai se destacar na igreja que você faz parte. Você vai se destacar, você vai ficar em evidência. Onde você colocar a planta dos pés, você estará sendo uma pessoa vitoriosa. Amém? Onde a planta dos pés, você estará sendo uma pessoa vitoriosa, porque o Espírito excelente habita em você. Aleluia! Você é morada do Espírito Santo. Aí não tem para ninguém, meu querido, não tem para ninguém. Pode o inferno virar contra você, tentar liquidar você, não vai conseguir, porque você é morada do Espírito Santo. Amém? Então veja bem, ele não deixava também se contaminar. Ele era um crente fervoroso, ele não deixava se contaminar com aquilo que o mundo oferecia para ele. Ele não deixava se contaminar. O motivo de que ele fazia dele alguém especial era que nele estava impregnado. Eu digo impregnado porque estava em todo o ser dele, ele estava envolvido com a ação do Espírito Santo de Deus, em todo o ser dele. Você pode dar um glória a Deus por isso? Em todo o ser dele, Daniel, em tudo que ele fazia, ele estava impregnado com o Espírito Santo de Deus. Então este privilégio de Daniel é seu também. Este privilégio de Daniel é seu, esse privilégio de Daniel está em mim, em todos aqueles que um dia receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quantos aqui receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Então o Espírito Santo está impregnado em você. Amém? Glória a Deus por isso. Amém? Então o Espírito Santo de Deus faz morada em você. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Lá, por exemplo, em Efésios 2:22, Efésios 2:22 diz assim: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Lá em João 14:23, Jesus diz assim, Jesus disse: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Você pode dar um glória a Deus por isso? Fazer morada em você. Você é morada do Espírito Santo. Que isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Por esse motivo, Daniel se distinguia de todos aqueles presidentes e prefeitos. Você tem o Espírito Santo, amém? Então, querido, se você não está se distinguindo, se você não está se distinguindo, se você não está se tornando notável, você não está fazendo a diferença. Então Deus hoje, nesta noite, Ele está dizendo que você precisa tomar uma posição. Você precisa tomar uma posição, porque você tem o Espírito Santo, você é morada do Espírito Santo. Então você precisa fazer realmente a diferença. As pessoas precisam saber que você é um cristão. As pessoas precisam saber, através das suas atitudes, das suas palavras, de tudo aquilo que você faz. A primeira coisa que o Espírito Santo realiza
na vida daquele que é morada do Espírito Santo, é tornar ele uma pessoa diferente. Você é diferente, você não é igual aos demais, você é uma pessoa diferente. Você vai destacar como uma pessoa no meio que você vive, você vai se destacar na sua vizinhança, aonde você mora. Mas não é porque você tem um porte atlético, não é nada disso. Não é porque você se veste bem, pela roupa que você veste, do bairro que você mora, do poder aquisitivo que você tem, ou então porque você tem um adesivo no seu carro dizendo lá, Jesus te ama. Não é por causa disso que você vai se tornar uma pessoa diferente. Não é por causa disso. É porque a pessoa tem o Espírito Santo, que é morada do Espírito Santo, ela vai se tornar diferente. Ele pode ser uma pessoa magro, desengonçado, ser um pobretão, até que se veste mal, mas mora na periferia, mas ele vai destacar porque ele fala e Deus atende. Fala, porque ele fala e Deus atende. Amém, queridos? É por causa disso. A viúva falou isso para Elias, falou assim, agora eu sei que você é um homem de Deus, e que a palavra de Deus na sua vida é verdade, porque ele falava e as coisas aconteciam. Amém? Então você precisa passar isso para as pessoas, você precisa falar e as coisas vão acontecer. Você tem que orar e a pessoa ser curada. E quando eu falo isso, eu lembro de logo no início da minha conversão, que eu estava lá na polícia ambiental, e eu era novo convertido. Então eu chegava no quartel lá cantando corinho. Eu gostava de cantar corinho, até hoje eu canto corinho, mas lá eu me converti cantando corinho. Então eu converti me cantando corinho na igreja, lá no quartel. Então essa dona Edna, ela via eu cantando, escutava eu cantando corinho lá no quartel. Então esse dia eu cheguei lá no quartel, ela estava com uma dor tremenda na coluna, mas a mulher estava chorando de dor na coluna, ela não estava conseguindo caminhar. Então ela chegou para mim e falou, você é crente, né? Eu falei, sou, graças a Deus, sou cristão. Falei, então você podia orar por mim aí, que eu estou com uma dor na coluna aqui que não aguento. Eu falei, meu Deus do céu, agora, é agora o teste é agora que é o teste. Então eu peguei, eu estava vestido com a farda ainda, com um revólver na cinta. Eu falei assim, só espera eu trocar ali, eu vou me trocar, para a gente começar a trabalhar. Daí eu ia para a minha sessão, mas eu falei, eu volto, já oro para a senhora. Mas nesse inteirinho que eu falei para ela que eu ia me trocar, é porque eu estava lá buscando de Deus, já falei para o Senhor, e agora? Essa mulher está chorando de dor, ela não está aqui fazendo um teatrinho, não, ela está chorando de dor, ela está com muita dor. Então agora eu vou orar, Senhor, por ela, então pela sua misericórdia, Senhor, que realmente ela seja curada. E fui orar para a mulher lá, cheguei, pus a mão sobre ela. Foi a primeira vez que eu senti sair poder das minhas mãos, querido, gozado. Eu senti sair, parece que estava fazendo fogo das minhas mãos. É um negócio interessante isso aí. Daí eu cheguei e orei por ela, em nome de Jesus, que essa dor desapareça agora, em nome de Jesus, Senhor. Põe a tua mão, que não seja a minha mão sobre essa mulher, mas que seja a tua mão, Jesus, e faz a obra agora, que ela seja totalmente curada agora, instantaneamente. Orei com ousadia, apesar de ser novo convertido, orei com ousadia. Daí passado um tempinho, uma meia hora mais ou menos, eu vi a mulher já com a enceradeira industrial assim, arrastando. Eu falei, ué, e a dor? Cadê a dor? Ela falou assim, a dor sumiu, glória a Deus por isso. Daí eu vi que o negócio funciona. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Mas eu era um novo convertido, o Espírito Santo estava ativo na minha vida. Quando a gente é novo convertido, é um negócio muito gostoso. Não sei se você lembra da sua conversão, quando você era novo convertido. Você tem alguém aqui novo convertido, o negócio é muito gostoso. O fogo de Deus habita na vida da gente. Então a pessoa ora, a pessoa é curada. Ora, casamentos são restaurados. Ela ora e a pessoa é liberta. A pessoa fica liberta. É desse jeito que as coisas acontecem. Tudo na vida da gente, quando a gente é novo convertido, tem que acontecer para a gente acreditar que esse negócio funciona. Então é isso que Deus está esperando de você. Se você é morado do Espírito Santo, Deus está precisando de ação na sua vida, precisa de agir na sua vida. Que nem quando estava eu e a Rosa lá na Igreja Nacional, nós estávamos participando de uma reunião lá de obreiros, e chegou uma mulher correndo na igreja. Você lembra disso aí, Rosa? Chegou uma mulher correndo na igreja. Daí a pastora que estava ministrando para a gente lá, para a sala de obreiros,
a pastora falou assim: vê o que está acontecendo com a irmã lá. Daí mandou umas irmãs lá ir lá falar com a mulher. Daí a mulher falou para elas que o filho dela estava endemoniado e estava quebrando tudo na casa lá, que ela veio correndo para a igreja porque o filho dela estava quebrando o sofá, quebrando tudo. Daí a pastora olhou para mim e falou assim: e Laércio, irmão Laércio, eu não era pastor, irmão Laércio, vai lá na casa da irmã, ministra para ele lá e traz ele para a igreja. Eu falei: meu Deus do céu, o cara estava quebrando tudo, o cara não era um negócio, né? O cara estava quebrando tudo. Daí eu cheguei e falei: tá bom, mas sozinho eu não vou não, peguei a Rosa, ela foi junto comigo. Não pode ir sozinho, tem que ir de dois, né? Tem que ir de dois. Daí eu fui e nós fomos lá. Daí chegou lá o rapaz, era uma pessoa que estava sendo liberto do homossexualismo. Ele tinha mais ou menos 1,90 m e pouco de altura, assim, o cara alto, forte, e quebrando tudo. E eu cheguei lá na casa, assim, já tinha umas mulheres da Assembleia de Deus, que estavam na porta, assim, ele lá na sala quebrando tudo, e elas na porta, já desse jeito assim, sai, mas querendo correr, as irmãs querendo correr. Daí eu entrei lá e falei assim: Reginaldo? Ele falou assim: aqui não tem Reginaldo, não. Falei: meu Deus do céu, agora o negócio complicou. Aqui não tem Reginaldo, não. Daí eu fui ministrar para a pessoa, peguei sobre a vida dele e comecei a falar em nome de Jesus, vai saindo da vida dele, e fui orando com ousadia. E esse Reginaldo demorava para ele ser liberto, porque ele estava com a mente passiva, o demônio deixava e voltava, deixava e voltava, uma mente passiva. Então demorou muito para ele ficar liberto, mas quando ele ficou liberto, ele estava com a camisa molhada, ensopada de suor assim, a mão tudo machucada, que deu uns murros na parede. Daí eu tinha que pôr ele dentro do carro e levar ele para a igreja. Aí que era como a gente pôr ele dentro do carro e levar para a igreja. Mas graças a Deus deu tudo certo. Pus ele dentro do carro, levei para a igreja e Deus fez a obra. Então você precisa orar e a pessoa precisa ser liberta. Aí as coisas vão acontecendo na sua vida. Chega uma pessoa, fica possessa, você tem que ministrar sobre a vida da pessoa. Você tem o Espírito Santo, não tem super crente, você tem o Espírito Santo, então você tem que fazer isso na sua vida. Amém? E as pessoas precisam identificar você como um cristão pelas suas atitudes, seu relacionamento com Deus. As pessoas precisam procurar defeitos muitas vezes em você e não encontrar. Você tem que pessoa assume de qualquer suspeita. Como eu falei, ele é uma pessoa notável, ele é uma pessoa que estava acima de qualquer suspeita, Daniel. As pessoas precisam procurar defeitos em você como cristão e pelas suas atitudes. Ele não vai encontrar defeito. Então, pelas suas atitudes como marido, como esposo, como filho, como um bom profissional que trabalha direitinho, que é dedicado, que é honesto, que é solidário. Mas em Daniel eles procuravam defeito. Isso é normal do inimigo, ficar tentando procurar uma brecha na sua vida. E lá em Daniel 6,4 diz assim, 6 versículo 4: então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nenhuma culpa. Você pode dar um glória a Deus por isso? Não achava nenhum vício, nenhuma culpa. As pessoas procuravam defeito, mas não encontrava. Ele era um homem fiel a Deus, ele era a morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habitava na vida dele. Então as pessoas podem procurar defeitos em você. Eu já passei por isso, as pessoas procurando defeito em mim. Quando eu me converti, novo convertido, eu fui trabalhar na Polícia Ambiental, aqui em Mogi. Fui trabalhar num pelotão da Polícia Ambiental em Mogi. Tinha mais ou menos uns 20 pessoas. E lá já tinha os evangélicos que trabalhavam lá no pelotão. Mas eram os evangélicos meia boca, denorex, parece, mas não é. Entendeu? Os caras davam lado para as pessoas ficar falando deles, dava lado para as pessoas ficar falando deles, mas eles procuravam defeito. Então eu fui trabalhar lá, e eu comecei a trabalhar com uma postura certa de cristão, novo convertido, com uma postura certa de cristão mesmo, não dava lado para eles. Então eles ficavam procurando em mim. Eu chegava de manhã no pelotão lá, a gente para trocar de roupa, no alojamento já estava filme pornográfico, 7 horas da manhã.
filme pornográfico. Eles punham na televisão lá, filme pornográfico. Daí eles ficavam olhando para ver se eu olhava para a televisão. Se eu ficava olhando para a televisão para ficar vendo filme pornográfico. Eu ficava na minha lá, trocava de roupa, nem tinha para a televisão, trocando de roupa. Então eles falavam assim: você não gosta disso não? Eu falei: até gosto, que eu tenho uma lá em casa, mas não preciso ficar olhando, não preciso ficar olhando para essa porcaria aí. Não precisava ficar olhando para essas porcarias. Daí não tinha, eles ficavam procurando erro. Daí um dia, a gente trabalhava 12 horas todo dia. 12 horas todo dia. Então a viatura ficava sintonizada em rádio, música sertaneja. 12 horas ouvindo música sertaneja. Então, o que acontece? Eu falei para eles assim: ó, isso aí não está certo. Nós estamos em 3 aqui, 3 componentes na viatura. Então 1 hora vai ser para vocês ouvir o que vocês querem ouvir, 1 hora para mim ouvir. Nós somos em 3, então nós vamos fazer certinho. 1 hora você fica ouvindo a rádio que você quer, 1 hora eu fico ouvindo a rádio que eu quero, e outra hora o outro fica ouvindo a rádio que ele quer. Então eu fiquei mais ou menos no prejuízo, porque das 12 horas eu ficava com 4 horas, eles ficavam com 8 horas ouvindo as músicas deles. E é interessante que na rádio sertaneja, quando era a vez deles ficar ouvindo lá, toda hora tocava música sertaneja, o tempo todo tocando música sertaneja. E na rádio evangélica, quando eu colocava, o cara só ficava falando e não tocava música, só blá blá blá, e não tocava música nenhuma. E na rádio deles ficava tocando música. E eu lembro que naquela época lá, há muitos anos atrás, isso aí, então estava uma música lá, sucesso da música sertaneja lá, era a garagem da vizinha. Então eu tocava a música: monta o carro, tira o carro na hora que eu quiser, na garagem da vizinha, era a música. Eu lembro que era uma garagem da vizinha. E o que acontece? Um dia, descendo a rampa do pelotão, para terminar o serviço, depois de 12 horas de serviço, eu ia descendo a rampa, para a gente ir para o alojamento. Quando eu fui descendo, quando eu vi, eu cantei: tira o carro, bota o carro na hora que eu quiser. Meu Deus do céu, aquele negócio ficava toda hora tocando. E quando eu vi, eu falei aquilo lá. Por que eu falei aquilo? Meu Deus do céu. Daí os caras: tá vendo? Em vez de você se converter a gente vai converter você. Eu falei: tá amarrado, em nome de Jesus. Mas eu escapuliu o negócio. Eu não sei porquê, toda hora ouvindo, o dia inteiro ouvindo aquele negócio. Então escapuliu. Então, mas com Daniel não era assim não. O Daniel não tinha esse negócio de escapulir, de ele cair na fiasca dos caras. Não tinha essa daí, não tinha jeito. Então ele era temente a Deus, ele era morada do Espírito Santo. E a única maneira de atingir ele era tentando fazer ele ser infiel ao Deus que ele servia, ao Deus que ele amava. Era o único jeito deles pegarem ele. Eles sabiam disso aí. Essa única estratégia, criar um mecanismo, que alguma estratégia para obrigar ele a não ir, por exemplo, se fosse como hoje, não ir ao culto, não ir participar da reunião de oração. Então eles tinham que fazer alguma coisa desse tipo. Então foi o que eles fizeram. No versículo 5 diz assim, versículo 5: então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes, esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram: assim, rei Dario vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os presidentes, prefeitos, capitães e governadores se uniram, todo mundo, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que por espaço de 30 dias fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então eles bolaram essa estratégia, bolaram isso aí, porque eles sabiam que nunca achariam coisas contra Daniel. Então aqueles homens bolaram este plano e fizeram com que o rei assinasse esse decreto. O rei assinou esse decreto: durante os 30 dias, qualquer pessoa que fizesse uma petição, que fizesse alguma oração a algum outro Deus, ou alguma outra pessoa, qualquer ser, se não do rei, se não fizesse para o rei, fosse lançado na cova dos leões.
E por isso, queridos, eles sabiam que Daniel 3 vezes por dia, eles sabiam que Daniel 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus. Então aqui está no versículo 10. No versículo 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como antes costumava fazer. Quer dizer, não adiantou o edito, ele foi e continuou orando, mesmo sabendo do edito, porque ele era cheio do Espírito Santo, amém? Morada do Espírito Santo. Então, mesmo com o edito, Daniel não amarelou, ele continuou fazendo aquilo que ele tinha que fazer. Então, para ele, não adiantou essa estratégia, porque para este mundo, porque nada neste mundo, chantagem nenhuma fazia com que ele fosse negar o Deus dele. Então ele podia chegar visita na casa dele, ser aniversário da mulher, do filho, quem quer que seja, o time dele podia estar na final do campeonato, e fosse jogo no final do campeonato, ele não deixaria de ir para o culto, ele não deixaria de fazer as suas orações. Ele dizia: dá licença, eu estou de saída, eu não posso perder o culto, não posso perder a reunião de oração. Ele era uma pessoa que agia desse jeito. Então ele era muito voltado para Deus, morada do Espírito Santo, amém? Então ele foi pego em flagrante delito, ele foi pego, as pessoas passaram lá e viram ele orando, e daí levaram, por isso ele foi parar lá na cova dos leões. Mas, queridos, quem tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com você, amém? Se você tem compromisso com Deus, fica sabendo que Ele tem compromisso com você. Deus quer pessoas de compromisso. Você não pode ser uma pessoa que para qualquer motivo você dá uma banana para Jesus. A pessoa é jovem, vai namorar e já vai ficar com a pessoa. Não, a pessoa não vai fazer isso, porque a pessoa tem um compromisso com Deus. Em vez de agradar a Deus, as pessoas às vezes estão tentando agradar a homens. E a partir de hoje, você vai deixar que o Espírito excelente invada teu ser, para que você seja a habitação do Espírito Santo, amém? Não seja um cristão meia boca, não seja um cristão denorex, não, seja um cristão autêntico, uma pessoa fiel a Deus. Mande essas pessoas que estão tentando tirar você da presença de Deus, catar coquinho na descida, mas não deixa a pessoa te levar para esse caminho, amém, queridos? Se você agir assim, pessoa sincera a Deus, não precisa temer a nada, amém? Você não precisa temer ao homem. Paulo diz assim: me importa eu temer a Deus do que aos homens. Então importa você temer a Deus, não a homens. Deus não vai permitir que você seja mandado embora, que a sua mulher vá embora de casa, que seu filho se perca. Deus não vai deixar isso aí, pode ter certeza disso. O Jorge Linhares, o pregador da palavra de Deus, homem de santo, homem de Deus mesmo, ele deu um testemunho uma vez que eu ouvi, achei muito legal. Ele falou assim que ele trabalhava numa gráfica, e na gráfica ela trabalhava mais ou menos umas 20 pessoas, e ali o chefe da seção dele lá, da seção dele, quando queria comprar cigarro, pegar cigarro na vendinha do lado da gráfica, chamava o Jorge Linhares e dava dinheiro, falava para ele comprar cigarro. Vai comprar cigarro para mim, vai comprar uma cerveja para mim. E ele era cristão, e ele começou a ficar assim, incomodado com isso. Ele começou a ficar incomodado com isso aí, começou a orar a Deus. Daí Deus falou para ele, deu uma estratégia para ele, falou assim: não, você não precisa ceder com isso aí, você não precisa fazer isso aí não, essa chantagem que ele está fazendo com você, tem outras pessoas. Daí ele chegou lá nesse chefe aí e falou assim: ó, a partir de hoje, o cara veio mandar ele comprar cigarro. Ele falou: a partir de hoje, você não vai me mandar eu comprar cigarro não, porque eu não vou mais comprar cigarro para você, eu não vou comprar mais cerveja para você, está cheio de funcionários aqui que não são cristãos, e você vem pedir para mim que sou cristão, então a partir de hoje, eu não vou mais comprar cigarro para você. Daí ele pegou e falou: você não vai comprar mais? Então você sabe o que pode acontecer com você, né? Ele falou: eu sei o que pode acontecer comigo. Ele estava correndo o risco de ser mandado embora, porque ele não estava obedecendo o chefe.
Mas ele falou: mas eu não vou, aconteça o que acontecer, eu não vou comprar mais cigarro para essa pessoa. Daí naqueles dias lá, a pessoa mandou outros comprar cigarro, comprar bebida, e não mandou ele. Mas passado 4 dias, 5 dias somente, aquela pessoa que estava perseguindo ele, fazendo isso com ele, aquela pessoa que foi mandada embora, e ele ficou. Amém, queridos? É desse jeito, a pessoa começa a te perseguir, e ele que vai ser, Deus vai fazer as coisas virar para o seu lado. Amém? Então fique tranquilo, mantenha-se firme com Deus, que nada de ruim vai te acontecer com você. Quando Daniel estava na cova dos leões, ele passou a noite inteira numa caverna cheia de leões famintos, e lá de manhã bem cedinho, o rei foi lá na porta da caverna. O rei levantou cedo, de manhã, versículo 19, e pela manhã bem cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, clamou por Daniel com voz triste, falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso do teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então falou Daniel ao rei: o rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse nenhum dano, porque não foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então muito o rei se alegrou em si mesmo, e mandou tirar Daniel da cova dos leões, e assim foi tirado Daniel da cova dos leões. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém? Então é a postura dele. Deus entra com ele lá naquela cova dos leões, Deus livrou ele. Então, se você é uma morada do Espírito Santo, você não precisa temer as astutas ciladas do diabo, porque juntamente com a tentação, Deus vai te prover livramento, de maneira que você pode suportar e pode dar a volta por cima. Então continua fiel a Deus, continua sendo morada do Espírito Santo. Amém? Feche os seus olhos um pouquinho agora, nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus por essa palavra. Deus, em nome de Jesus, Paizinho, nós entendemos, meu Pai, a mensagem do Senhor nesta noite, Paizinho, que nós precisamos realmente ser moradas do Teu Espírito Santo, Pai. Para isso nós precisamos, meu Pai, fazer a diferença nessa terra, onde que nós colocarmos a planta dos nossos pés, Paizinho. O Senhor possa colocar, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, essa certeza no nosso coração, que nós vamos ser, meu Pai, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Praga nenhuma chegará à nossa tenda, 1000 cairão do nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Mas nós temos que ser, meu Pai, realmente morada do Teu Espírito Santo. Precisamos, através das nossas atitudes, através das nossas palavras, dos nossos gestos, Paizinho, nós precisamos engrandecer e glorificar o Teu nome. Então, em nome de Jesus, trabalha no coração dos Teus filhos, que eles possam, a partir de hoje, meu Pai, se tornarem moradas do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, e tudo que eles fizerem serão bem-sucedidos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga graças a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus, amém? Glória a Deus por isso, aleluia, glória a Deus, aleluia.